Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Laio, sou médico cirurgião cardiovascular de Alagoas e também sou diretor científico da Sociedade Norte e Nordeste de Cirurgia Cardíaca. Nesse vídeo, pessoal, a intenção, o objetivo principal é falar sobre o nosso programa, do nosso congresso que está chegando. Está bem próximo, no dia 30 de outubro ao dia 1º de novembro. A gente vai sair dissecando aqui cada sessão para que vocês possam contemplar, para que vocês possam perceber o conteúdo que vai ser explorado no nosso congresso. Eu posso te adiantar que vamos sair de tratamento transcatéter, como vocês estão observando agora, até o transplante. E eu vou falar aqui, como diretor científico, um pouco do que a gente percebeu e achou interessante colocar na programação, de maneira que a gente pudesse trocar ideias, que os cirurgiões cardiovasculares do Norte e Nordeste pudessem se integrar, se inteirar, fazer networking, né? Trocar informações e dessa forma melhorar a nossa comunicação e também a nossa educação continuada. E de antemão, nesse congresso a gente buscou fazer uma interação, uma integração com os cardiologistas, com a equipe multiprofissional. Não à toa que o congresso, como vocês podem ver acima, vai ser um congresso também de cardiologia e também multidisciplinar, todos juntos, todos agregados. Então, na nossa programação também irá contemplar clínica, cardiologia, fundamental para o cirurgião cardiovascular poder ofertar um diagnóstico assertivo, indicar o procedimento e realizá-lo da maneira mais apropriada possível. Então, vamos começar pelo começo. Qual vai ser a primeira sessão na quinta-feira, no dia 30 de outubro? Então, estou aqui com o meu esqueleto da nossa grade. Terá uma sessão só de tratamento transcatéter, da criança ao adulto. Isso aqui, pessoal, para reunir os colegas do Norte e Nordeste que estão realizando procedimentos transcatéter, não apenas a TAV, que já está bem estabelecida, né, na cirurgia cardiovascular, mas também outros procedimentos que o volume, às vezes, não é tão alto entre os serviços e dessa forma a gente resolveu agregar os colegas que estão fazendo de rotina, de maneira a trocar informações e dessa forma a gente poder fazer uma discussão bem bacana, né, sobre coisas práticas. Esse congresso, outra nuance, pessoal, esse congresso é prático, né, a gente vai tentar conhecer o que os outros cirurgiões do Norte e Nordeste estão fazendo, como estão fazendo e como resolver os certos problemas e dessa forma ajudar outros cirurgiões a poder aplicar essas técnicas no seu local. Então, o tratamento transcatéter das patologias cardiovasculares da criança e adulto tem esse objetivo, né? Cujo principal será focado nas principais cardiopatias, CIA, a hipoplasia do coração esquerdo, coarctação de aorta, canal arterial. E vai ter uma apresentação do professor André Terrazas, que até ele apresentou no Congresso Mundial, sobre fechamento percutâneo de CIA tipo seio venoso superior. O professor Anderson Terrazas, do Amazonas, cirurgião cardiovascular do Norte, apresentou essa aula no Congresso Mundial e eu achei muito interessante. E ele também é diretor da sociedade, achei muito interessante aqui ele apresentar na nossa região. Teremos um breve intervalo e depois vamos para sessão transcatéter, mas dessa vez voltado à válvula aórtica e as outras válvulas, mas iremos começar com essa sessão, revisando conceitos em TAV, baseado em caso clínico. Nessa sessão, pessoal, a gente vai pegar um caso clínico, né, o professor Kleber Tenório, certificado em TAV, montou um caso clínico, não vai ser um live case, vai ser um recorded case, vai ser um caso montado, vai ser um caso já gravado, de maneira que vai até ser bacana porque o Kleber e o que eu passei para ele e o que ele fez de maneira excelente foi pegar um caso standard, explorar os principais conceitos básicos da TAV de maneira a nivelar, né, as indicações atuais, o planejamento pré-TAV, aspectos técnicos do procedimento e depois um caso mais complexo, visando mostrar outras nuances que existem na TAV fora aquilo que é o mais standard, né, o mais padrão. Então vai ser bem bacana aqui, vai ser 40 minutos de discussão com excelentes painelistas, inclusive iremos ter a honra de receber o professor Eduardo Pessoa de Mello, aqui de Pernambuco, para participar desse painel. Também teremos a professora Renata Ávila, ou seja, que é da imagem, que é hemodinamicista, de maneira a integrar essas áreas
e fazer uma discussão muito boa a respeito dos tratamentos transcatéter da válvula aórtica, mas também, né, observe aqui que na programação a gente contemplou também o tratamento percutâneo da válvula mitral, válvula tricúspide, que esse professor Eduardo que irá apresentar, e também questões de imagem. Então vai ser muito bacana, você que é da imagem, você que é hemodinamicista, estão convidados, né, a comparecerem no nosso congresso, vai ser interessante fazer essa integração. Depois do intervalo, de meio-dia às 14 horas, teremos cirurgia cardíaca minimamente invasiva. Essa sessão vai ser interessantíssima. O professor Lucas Lacerda irá iniciar falando das principais vantagens da Mix. O professor Eolo, que é aqui de Alagoas, Maceió, falará de revascularização minimamente invasiva. E o professor Wilson, que é de Sergipe, falará da mitral. E o Lucas, né, baiano, arretado, irá falar do Benton na Mix, irá mostrar o caso. Então, as nossas sessões buscaram ser o mais práticas possíveis, né? Vocês notam que vai ter muito como eu faço, né? Para mostrar a experiência pessoal, para que os colegas observem e percebam que é possível também fazer na sua realidade. Das 15 às 15h30 teremos um intervalo e visita aos temas. Às 16h15 retornaremos, perdão, às 15h30 retornaremos com a aula da Edwards. O professor Paulo César irá estar presente no nosso congresso. Aqui vai ser uma honra recebê-lo, professor Paulo, falando sobre a resília e casos desafiadores e 8 anos de evidência. Vai ser, acredito que vai ser muito boa a experiência. A gente vê o que é que tem de novo, principalmente da indústria que tem a oferecer para o cirurgião cardiovascular e para as terapias cardiovasculares. Será muito bom. Vai ser uma honra recebê-lo, professor Paulo. Às 16h15, iremos começar a horta do convencional transcatéter. Observe que o nosso congresso buscou incorporar, né, a técnicas transcatéter já no padrão, né, nas sessões focadas em aorta, já tentar incorporar procedimentos intervencionistas. Que o coordenador será o professor Alexandre Magno, que também vai dar uma aula nessa sessão. Teremos aneurisma da aorta ascendente com a melhor estratégia cirúrgica para a aorta ascendente arco, né, um aneurisma. A estratégia híbrida percutânea do arco aórtico e aneurismas de aorta na válvula bicúspide. O professor Josserlano, nosso vice-presidente, vai dar esta aula. Às 17 horas começaremos aquele feijão com arroz do cirurgião cardíaco, que é a cirurgia de revascularização do miocárdio. Né? Teremos aqui a professora Mariana Albuquerque, que é clínica, cardiologista, excelente cardiologista clínica, comanda alguns serviços de enfermarias aqui do nosso município, de Maceió, e ela falará quando indicar apenas tratamento clínico no portador de DAC. Porque a gente sabe quando indicar a cirurgia, né? A intervenção, né? Mas quando a gente não deve indicar depois de isquemia, será que mudou alguma coisa? Saiu uma nova diretriz? Vai ser interessante ver a visão do colega cardiologista nesse sentido. A professora Rafaela Sales falará anastomoses sequenciais, professor Maurílio, enxerto da artéria radial, professor João Paulo II, de revascularização, né, Pernambuco, Ceará. Vocês notem que Norte e Nordeste vai estar aqui em Maceió para a gente poder discutir ciência, exceção dessa doença arterial coronariana, vai ser muito boa. E às 18h15 teremos a nossa solenidade de abertura com a aula magna do professor Josserlano falando de inteligência artificial, que está em alta, ou seja, um procedimento, uma inovação, uma tecnologia que acredito que hoje vários cirurgiões já devem ter incorporado, seja para o estudo, seja para otimizar o dia a dia, mas vai ser interessante já assistir algumas aulas do professor Josserlano, ele tem formação, né, tem um MBA, inteligência artificial, vai ser muito interessante ver que cada aula ele traz novidades, né, isso vem a galope, né, a inteligência artificial, vai ser muito interessante essa solenidade de abertura. Dito isso, vamos para sexta-feira. Na sexta-feira, pessoal, teremos a congresso, né, congrega, mas ainda maior, a congregação será ainda maior com a Academia Brasileira de Cirurgia Cardiovascular. Dessa forma, teremos uma programação
né, de professores cirurgiões de outros estados além do Norte e Nordeste, né. Será que, olha, observem, o professor Paulo Brofman, que é do Paraná, teremos o professor Fernando Lucchesi, e será uma coisa bem holística, né. A gente vai desde um tributo ao nosso saudoso professor Eno Búfalo, inteligência cardíaca, estimulação cardíaca fisiológica, cirurgia SEISEC, professor Ricardo Lima, e teremos também outras coisas como estruturação de um jovem serviço, né, falaram de uma experiência que o hospital aqui de Alagoas, a criação do Hospital de Alagoas, cardiopatias congênitas, questões sociais, cirurgia cardiovascular, discutiremos a especialidade, inclusive eu estou aqui nessa sessão. Eu acho que vai ser um excelente momento para a gente discutir algo além da cirurgia cardiovascular, que vai ser esse momento de políticas públicas que foi capitaneado pela Academia Brasileira de Cirurgia Cardiovascular. Após o almoço, a gente vai ter o tratamento da insuficiência cardíaca, IC. Poxa, eu acredito que também vai ser bem bacana, que a gente vai ter o prazer de assistir uma aula do professor Felipe. O Felipe José de Alagoas, fez formação aqui em Pernambuco, um excelente clínico e um excelente, né, ele fez formação e subespecialização em insuficiência cardíaca, tem muito conhecimento, também já assisti uma aula dele, top. Então ele vai falar do tratamento clínico otimizado da IC, como aplicar na prática atual. Isso é show de bola, essa integração com o colega clínico. Depois, intervenção da válvula mitral, opções técnicas cirúrgicas e transcatéter, né, com o advento do MitraClip, como é que está esse cenário. Xenotransplante, professor Frederico, nosso sanfoneiro, músico pernambucano, vai vir aqui falar um pouco sobre esse tema. E o retransplante cardíaco, a professora Bruna, alagoana, né, porém reside hoje em Pernambuco, cirurgião cardiovascular em Pernambuco, representando a bandeira de Pernambuco, falará sobre retransplante cardíaco, que é uma coisa muito interessante, né. Quando eu conversei com ela fez essa proposta, logo, poxa, excelente tema. Não tem tema melhor que possa ser sugerido, que quer dizer, não tem um conteúdo melhor do que aquele sugerido por quem tem muita experiência na área. A doutora Bruna Caixa, a professora Bruna, tem muita experiência em transplante, né, vai ser coordenada pelo Diego e pelo professor Frederico. Depois vamos dar uma pincelada em dispositivos cardíacos, extração de eletrodo, o professor Antônio Felipe, que tem uma excelente formação, né, em terapias transcatéter e também estimulação cardíaca. Professor Paulo Brofman falará de monitor de eventos cardíacos e o CDI subcutâneo quando indicar de como fazer. Temos aqui um, 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 um 007, né? Professor Paulo é do Paraná, mas vai estar aqui conosco no Norte Nordeste. Depois, às 15h45, teremos um intervalo e depois mais cardiopatias congênitas, mas dessa vez com um maior enfoque nas cardiopatias, nas correções cirúrgicas abertas. Teremos casos clínicos, também será uma sessão prática mostrando a experiência do Norte e Nordeste com alguns tipos de situações. O professor Eduardo Miranda falará da origem aórtica da artéria pulmonar direita, um relato de caso. O professor Inácio Bezerra, da Argentina, será um prazer recebê-lo aqui também. Falará do planejamento pré-cirúrgico intraoperatório para os pacientes com dupla via de saída do VD com CIV. O professor Acrísio, do Ceará, também será um prazer recebê-lo aqui. Falará de tratamento da via de saída do VD após correção do falou. O professor Valdester, ex-presidente aqui da Norte e Nordeste, falará do tratamento da IAO, né, da insuficiência aórtica, no adulto jovem. E finalizar com o nosso presidente atual da Norte e Nordeste, a correção da conexão anômala parcial das vias pulmonares superiores direita. Então, é isso, pessoal. Esse foi o nosso conteúdo que a gente vai tentar oferecer de cirurgiões do Norte e Nordeste para cirurgiões do Norte e Nordeste durante o congresso que está aí chegando. Às 18h15, não menos importante, terá a nossa assembleia, onde a gente vai discutir o futuro da nossa sociedade. Eu espero vocês lá. Não tá aqui na nossa grade, mas depois vai ter uma farrinha gostosa, pessoal. Vamos se reunir, vamos congregar também fora do congresso, né, tomando uma cerveja, discutindo algo além da medicina, discutindo arte, discutindo literatura, discutindo música, ao som de um forrozinho aqui em Maceió. A gente vai prover, né, para os congressistas e para os colegas do congresso, né, um jantar de encerramento barra
boteco, né? Vai ser uma coisa não tão formal, vai ser mais informal, vai ter uma musiquinha, vai ter um chopinho, para que a gente possa trocar uma ideia além da medicina, além da cirurgia cardíaca. É um prazer receber vocês aqui em Maceió, pessoal. Espero que tenham gostado do nosso programa e vamos em frente, cirurgiões cardiovasculares do Norte e Nordeste. Forte abraço.